Olá, mulheres lindas e abençoadas pelo Senhor. Hoje nosso tempo de oração e palavra será sobre uma palavra muito importante, imprescindível sobre a nossa vida. É a prudência. Vamos orar ao Senhor para sermos mulheres prudentes. Eu quero ler com vocês Provérbios 22, o versículo 3, que fala assim: o prudente, ele antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A prudência, ela é uma virtude em nossa vida. Como nós temos que procurar essa virtude na nossa vida? Por quê? Porque a prudência, ela evita problemas. Quando nós somos prudentes, nós somos mulheres que analisamos as situações, analisamos as pessoas, analisamos os lugares, antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. A prudência, na verdade, ela evita com que aconteçam muitos problemas na nossa vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, principalmente nesse mundo tão desconhecido que é da internet, das nossas mídias sociais, é a prudência. Eu tenho olhado para a minha vida e pensado: Senhor, o que eu tenho que expor? O que eu tenho que guardar? O que eu posso mostrar? Ou o que para quem, Mostrar o que para quem? Muitas vezes a gente não tem tomado conhecimento sobre a nossa vida, sobre o que a gente deve expor, o que a gente deve contar. Às vezes contamos coisas da nossa intimidade, da nossa casa, para o fofoqueiro, para o linguarudo. Às vezes confiamos sem ter prudência, sem de fato conhecer a pessoa, saber quem é. Às vezes abrimos a porta da nossa casa, A gente é tão, às vezes, inocente, a gente ama sem ter essa cautela, sem ter esse cuidado. Às vezes a gente traz alguém para dentro do nosso lar, da nossa intimidade, sem tomar essa prudência. Então hoje eu quero desafiar você a buscar essa virtude na sua vida, ser uma mulher prudente. Esse provérbio ele é tão lindo, ele é tão poderoso, que ele nos ensina uma chave para a nossa vida. Ele diz assim: o prudente, ele antevê o perigo e ele toma precauções. Mas o ingênuo, ele fala assim, o ingênuo, ele avança às cegas. O ingênuo, ele é inocente. Ele faz as coisas, toma decisões sem observar, sem pensar, sem refletir. E aí, o que ele fala aqui? E sofre as consequências disso. Todas as vezes que a gente segue a nossa vida, vai tomar uma decisão sem prestar atenção, sem parar para refletir, sem observar essa prudência na nossa vida, Sem antever o perigo, sem tomar as precauções que a gente precisa tomar, sempre que a gente avança para qualquer lugar ou para qualquer relacionamento, sem ter esse cuidado, é bem provável que a gente vá sofrer alguma consequência por ser ingênuo, por ser inocente. Talvez você está até pensando em alguma situação ainda na sua vida, como eu mesma, quando todas as vezes que eu leio esse versículo, eu penso: meu Deus, como eu fui inocente em algumas situações, como eu fui ingênua em algumas situações, simplesmente porque eu não parei para tomar conhecimento, eu não parei para fazer perguntas, para saber quem é a pessoa, que lugar é esse, o que eu estou fazendo, ou o que eu devo expor, o que eu devo contar, tomar essas precauções. Já teve situações também que, quando eu vi, eu estava falando mais do que devia, estava contando mais do que devia, e isso trouxe consequências para a minha vida. Então, cada vez mais, eu creio também que muita maturidade, as experiências vão trazendo essa precaução para a gente, vão trazendo essa prudência, mas hoje, esse alerta é um cuidado do Senhor com as nossas vidas, Você que chegou aqui, está assistindo esse vídeo, saiba que é um cuidado de Jesus com a sua vida, para que você seja uma mulher prudente, porque a prudência, ela é uma proteção. Eu gosto de olhar para a prudência como uma proteção para os meus pés, como uma proteção para o meu caminho, que vai me guardar, que vai me prevenir, que vai fazer com que eu não sofra com algumas decisões aí que eu tomaria às cegas, que eu faria sem tomar conhecimento algum. Então hoje, no nosso tempo de oração, nós vamos orar para que o Senhor nos dê prudência, que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê discernimento, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria e mais, que a gente seja essa mulher que evita esses problemas na vida, que a gente tenha essa sabedoria em procurar a prudência, porque a prudência, ela vai ser uma proteção para a sua vida, para a sua casa. E mais do que sermos mulheres prudentes, é ensinarmos os nossos filhos
a serem prudentes também. Então você que é mãe, que está me ouvindo, ensina os seus filhos a serem prudentes. Talvez a gente teve aí, ao longo da nossa vida, adolescência, juventude, a gente foi inocente em algumas situações e às vezes a gente está vendo os nossos filhos irem pelo mesmo caminho. Façam isso, mães. Ensinem os seus filhos sobre a prudência, a serem cautelosos, a serem cuidadosos com as suas ações, com seus relacionamentos, para que também eles venham evitar problemas futuros para a vida deles. Então, se você puder, feche os seus olhos, que nós vamos orar todas juntas, declarar sobre a nossa vida, declarar essa virtude, clamar ao Senhor por essa virtude, para que a gente possa aprender do Senhor a sermos mulheres prudentes e a evitar problemas na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ela é luz para o nosso caminho. Obrigada, Senhor, porque hoje este ensino é um ensino de proteção e cuidado. Como nós sabemos, Deus, que podemos evitar muitos problemas sendo prudentes. Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, abra os nossos olhos, nos dê inteligência. Não deixa, Senhor, como diz a Tua palavra, sermos mulheres ingênuas, sermos, Senhor, inocentes, cairmos em armadilhas simplesmente porque a gente não percebeu o perigo. Deus, abre os nossos olhos, que a gente tenha sabedoria, Deus, em perceber o perigo, ter discernimento, em perceber, Deus, quando estamos indo por um lugar que é ruim, que é errado e que lá na frente vai trazer algum problema para a nossa vida. Nós sabemos, Deus, que o prevenido, aquela pessoa que toma precaução, ela evita muitos problemas na sua vida. E assim, Deus, o prudente, ele é cuidadoso. Nós queremos ser essas pessoas cuidadosas com a nossa vida, com as nossas emoções, com o nosso coração. Nos ensina, Deus, principalmente nesse mundo que estamos vivendo, nessa atualidade que estamos vivendo, com toda essa exposição da nossa vida nas mídias sociais, nas redes sociais, como a gente tem visto, Deus, muitas vezes as pessoas serem imprudentes, mostrarem o que não é para mostrar, contar o que não é para contar, e elas acabam, Deus, atraindo problemas, atraindo pessoas ruins, atraindo pessoas com intenções ruins sobre a sua vida. Deus, nos proteja, nos blinda, Deus, de todo mal, principalmente, Senhor, porque a partir dessa oração, eu sei que o Senhor vai abrir os nossos olhos, eu sei que o Senhor vai abrir o nosso entendimento para que nós sejamos pessoas cautelosas, cuidadosas e prudentes com os nossos ambientes, com aquilo que fazemos com a nossa vida, pessoas prudentes com as nossas decisões, prudentes com as nossas palavras, porque sabemos que palavras criam ambientes, criam atmosfera. Às vezes somos mulheres imprudentes, Deus, com as nossas palavras, quando falamos algo, Deus, com o nosso marido, com os nossos filhos, lá no nosso ambiente de trabalho, que nós sejamos prudentes, Deus, com as nossas palavras, com as nossas ações, porque eu creio, Senhor, que toda pessoa que é prudente, cautelosa, cuidadosa, ela atrairá bênção sobre a sua vida. E eu declaro, Deus, derrama, Senhor, as tuas bênçãos. Derrama, Deus, esse caminho, Deus, claro, nítido, que a gente não venha vacilar os nossos pés. Livra os nossos pés do mal. Não deixe o nosso pé se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como diz a Tua palavra, que a gente se mantenha num caminho reto, num caminho que agrada ao Teu coração. Muito obrigada, Deus, por essa palavra tão rica, tão preciosa, que hoje, Deus, nós sentimos o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos, Deus, e declaramos essa oração com fé sobre a nossa vida. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Declare aí nos comentários: eu serei uma pessoa prudente. Eu serei uma pessoa prudente. Declare a prudência sobre a sua vida, para que você não seja mais uma mulher ou um homem ou uma pessoa, tola, ingênua, inocente. E às vezes está até sofrendo as consequências de ser ingênua. Escreva aí com fé, declare sobre a sua vida: a partir de hoje eu estou tendo conhecimento da importância da prudência na minha vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e mande essa mensagem para alguém que você ama, que você deseja que a vida dela seja protegida pela prudência. Deus abençoe a sua vida.